Graça e paz para você que mais uma vez está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Muito obrigado porque você está aí prestando atenção, recebendo da parte do Senhor. Seja bem-vindo ao canal, Deus abençoe sua vida. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. E eu quero aqui fazer um convite. Se você não tiver inscrito ainda no canal, antes disso, eu agradeço a você que já está inscrito, muito obrigado mesmo pela sua inscrição. Fica aqui até o final que você vai gostar daquilo que Deus tem para ministrar para nós. Não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, comenta o vídeo, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tudo isso que você vai fazer aí, você vai me ajudar a pregar o Evangelho. Você vai me ajudar a levar a mensagem de Cristo adiante. Amém? E todas essas coisas são grátis e só levam alguns segundos. E quando eu peço isso a você, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu não vivo do YouTube. Para a honra e glória do Senhor, não preciso, não tenho nada contra quem faz, é um meio de sobrevivência, é uma profissão, mas eu não vivo do YouTube. Então, quando eu peço para você curtir, comentar, eu não estou preocupado em ganhar seguidor, não estou preocupado em ficar famosinho. Eu só quero que você me ajude a pregar a palavra de Deus, levando a mensagem pelas suas redes sociais. Assim o YouTube entende e recomenda o vídeo e outras pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. É só isso. Ficou claro? Vem comigo. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu para Tito, capítulo 2, do 1 ao 10. Escolha viver com integridade. Tito 2, do 1 ao 10. Escolha viver com integridade. A partir de agora. Vem comigo. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras e boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e que essa palavra possa falar muito firme para nós. É verdade, integridade. Estamos vivendo tempos difíceis com relação a esse assunto. Infelizmente, temos visto que as pessoas estão cada vez mais relaxadas no que diz respeito a esse assunto. Estão vivendo de qualquer jeito, estão dando péssimo testemunho. Eu me refiro agora especificamente àqueles a quem são chamados servos de Deus, aqueles que têm obrigação
de zelar pelo testemunho, pelo bom nome do Evangelho. E é isso que Paulo está alertando Tito, para que ele, como pastor, oriente as suas ovelhas. Vamos meditar versículo por versículo aqui para a gente entender. Vem comigo. Verso 1. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Aqui, Paulo já está ensinando a Tito, advertindo Tito para que ele ensine a doutrina verdadeira, ou seja, ele está levando Tito a ter conhecimento da palavra de Deus, que é ali que está a doutrina verdadeira. Infelizmente, tem muita gente que está ocupando cargos e lideranças e ministérios e até mesmo pastorados e está ensinando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É muita gente ensinando heresia, muita gente ensinando falsas doutrinas, tem muita gente dando aí doutrina rasa, sabe? Aquela coisa sem fundamento, aquela coisa que qualquer criança com um pouco de inteligência joga por terra. Muito perigoso, muito perigoso. Tá um evangelho muito raso, muito fútil, muito superficial, sem profundidade, sem raiz, sem conhecimento. E Paulo está chamando a atenção de Tito para isso, para que ele, como pastor, busque conhecer a palavra de Deus para poder ensinar. Ora, vem comigo, olha o verso 2. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Ele começa falando já para Tito ensinar os homens mais velhos, para que os homens mais velhos deem exemplo aos homens mais jovens, para que os homens mais velhos sejam exemplo para toda aquela sociedade, para toda a igreja. Os homens mais velhos não podem ser fanfarrões, falastrões, não podem dar mau testemunho, não podem ficar andando por aí bêbado, olhando tudo que é mulher na rua, e comprando e não pagando. Eles não podem fazer essas coisas. Eles têm que ser sérios, têm que ser moderados. Eles têm que ser aqueles que, quando o negócio está esquentando, seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na igreja, esse cara mais velho tem que ser o primeiro a jogar água na fervura. O balde que ele carrega na mão tem que ter água, não pode ter gasolina para incendiar nada. Tem que ser sério, não pode ser fanfarrão, brincalhão, tem hora para tudo. Às vezes a gente vê gente que é o tempo todo falando piada, brincando. Então Paulo está chamando a atenção de Tito para Tito chamar a atenção dos homens mais velhos, para o equilíbrio, moderação. Vem comigo, verso 3. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom. Continuando, verso 4. Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. Verso 5. E a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Olha que coisa rica Paulo está falando agora para as mulheres mais idosas. Mesma coisa, elas têm que dar exemplo para as mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens têm que ver as mulheres mais idosas como mulheres dedicadas a Deus. Não podem se prestar a ser caluniadoras. Coisa horrível, mulher fofoqueira. Coisa horrível, homem fofoqueiro. O câncer que está dentro da igreja, fofoca. É um câncer e que atrapalha o crescimento da igreja, atrapalha o crescimento do ministério. Então isso já acontecia aqui. Para Paulo estar orientando a Tito quanto a isso é porque já estava acontecendo. Então, e ele fala para as mulheres, essas mulheres mais idosas têm que dar exemplo, viverem como mulheres dedicadas a Deus, não serem caluniadoras e nem chegadas ao vinho. A tradução fala muito chegadas ao vinho, aí a pessoa acha que está liberada a bebida, só que não. Ninguém está liberando aqui para encher a cara. Justamente isso aí, a pessoa fica bebendo, fica enchendo a cara, fica dando mau testemunho, arruma briga, arruma confusão, arruma contenda. Aí no canal tem uma mensagem que eu falo sobre essa questão da bebida, tá? Tá o título aí para você ver depois. Tá? Então vigia aí.
Não tem autorização nenhuma para a pessoa ficar se encaixaçando aí. Aí o verso 4 ele reforça: as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, vendo o exemplo das mulheres mais idosas, a serem prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Não é aqui uma coisa de que o marido tem que ser um ditador e a mulher tem que ser um capacho na mão dele, não. Não é isso que Paulo está ensinando, não, tá? Deixa eu colocar bem claro aí, porque senão de repente aparece alguma irmã com aquela coisa da doutrina feminista, achando que Paulo está mandando a mulher ser subjugada. Não é nada disso. Quando se fala em obediência, se fala em respeito. E é claro que o marido também deve ser o primeiro a dar exemplo. Foi falado aí, o texto eu li aí, o cara tem que ser exemplo. O mais idoso tem que ser exemplo para dar exemplo aos mais jovens também. A gente vai ler já sobre os homens mais jovens. Então a governança do marido tem que ser com sabedoria. A governança do marido tem que ser com prudência. A governança do marido tem que ser com amor, com carinho. Não é pisando na cabeça da mulher, não é isso não, tá? Até porque, se for assim, vai todo mundo falar mal da mensagem de Deus. A observação é bem clara. A preocupação maior de Paulo é para que ninguém fale mal da mensagem de Deus, para que todos os cristãos que estão sob a liderança de Tito sejam boas testemunhas do Evangelho de Cristo, através da sua conduta. Olha o verso 6. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Tá? A juventude está vivendo de forma muito irresponsável. Hoje em dia, então, nem se fala. Muita falta de responsabilidade. A gente vê muito garoto novo aí, que não tem nem idade para ser pai, já é pai. A gente vê muito garoto novo aí se metendo com coisa errada e, infelizmente, aí acaba acontecendo a ordem inversa. Ao invés dos filhos enterrarem os pais, são os pais que estão enterrando os filhos. A gente está vendo isso com força nos dias de hoje. Então, quando Paulo fala para Tito aconselhar os homens mais jovens a serem prudentes, é pensando também em questões financeiras. Está tudo englobado. É uma juventude que hoje vive de forma irresponsável, gastando e não se preocupa com arrumar um trabalho de carteira assinada, e quando está fazendo bico não se preocupa em recolher uma autonomia, não se preocupa com o futuro, não se preocupa com a aposentadoria, não se preocupa com a saúde, vive de qualquer jeito. Aí quando chega na velhice, está com a vida toda bagunçada, toda zoada, e aí tem que ficar estendendo a mão para receber migalha do governo. É isso também que Paulo está botando no pacote. Homens mais jovens serem prudentes. Olha o verso 7, a orientação que Paulo dá para Tito. De novo, começou no verso 1 falando para Tito estudar a palavra, para ensinar a doutrina verdadeira. Olha aqui Paulo para Tito, ó. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Aqui é um recado para pastores, professores de escola dominical, líderes em geral, ministros, essa galera que anda por aí pregando, sabe? Essa galera que se intitula pregador itinerante. Eu não vou entrar nesse mérito de que é ou não é, que é chamado ou que não é, até porque tem vídeo aí já falando sobre isso. Tem um título de um para você ver aí, Reino de Deus versus Mundo Gospel, sugestão aí para você ver depois. Ali eu falo sobre esse assunto. Então aqui a observação bem clara de Paulo para Tito, tá? Verso 7, ele continua no verso 8. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Palavras certas. Ensinar o evangelho, pregar a palavra, até uma palavra de exortação, não significa dizer que eu tenha que usar a palavra chula. Tem pregador aí que anda pregando, exortando o povo, dando cajadada, e no que ele dá cajadada ele usa a palavra chula, palavra de baixo calão, palavra de baixo nível. Então aqui Paulo já está falando, use palavras certas. E aqui também vai outra dica para quem prega a palavra, para quem está se propondo a estudar a palavra e ensinar. Quando se fala que usar a palavra certa, vai estudar, vai aprender a falar português, para que ninguém possa criticá-lo, para que os inimigos fiquem envergonhados. Imagina a zombaria, uma pessoa falando errado, pregando errado, e nós foi, e a gente vamos, e nós vai, nós fez.
advogado, problema. Aí o que acontece? Vai para um púlpito, prega uma coisa desse jeito aí, as pessoas ficam rindo, ficam zombando. Então, quando a gente usa palavras certas, incluindo estudar, não custa nada. Tem vídeos no YouTube aí sobre português, para a gente aprender a falar português correto, bonitinho, bem explicadinho. É para que os inimigos fiquem envergonhados. Eles não tenham como criticar, eles não tenham como zombar, entendeu? Para que eles não tenham nada de mal para falar. Usar cuidado com as palavras, não tem necessidade de agredir ninguém. Verso 9. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, continua no 10, nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fazem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Aqui, esses dois últimos versículos, Paulo está falando de uma realidade que era comum naquela época. Ainda havia senhores e escravos. Hoje não. Então nós podemos falar aqui tranquilamente sobre patrões e empregados. Então vamos lá, contextualizar. Não estou alterando a Bíblia, não estou alterando o sentido do texto. Estou apenas trazendo para os dias atuais, porque nós não temos escravos no Brasil. Então vamos lá. Que os empregados ou colaboradores, como muitas empresas chamam, né, ou associados, né, como muitas empresas chamam seus empregados, ou funcionários, vamos dizer assim, obedeçam aos seus gestores, aos seus chefes, aos seus diretores e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus patrões. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. De novo, Paulo ressalta a preocupação dele a respeito de que todos falem bem a respeito da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. E esse falar bem tem que ser por meio da nossa conduta, do nosso testemunho. Então, aquele que trabalha e de carteira assinada, ele tem um patrão, tem que obedecer. Se você acha que a ordem é esdrúxula, se você não está satisfeito com o seu patrão, você ora, você distribui currículo, mas não seja respondão. Faça aquilo que você está recebendo ordem para fazer. Cumpra a ordem que você está recebendo. Tá? Não roube o seu patrão. Quando se fala em roubar, a pessoa está achando que a gente está falando aqui somente de pegar dinheiro do caixa. Quando você voa, fica morcegando no seu horário de trabalho, você está roubando o seu patrão. Porque quando ele contrata você e ele está pagando pelo seu tempo. Em português bem claro, é assim que funciona. Dentro do direito trabalhista é assim que funciona. Quando eu, como patrão, contrato você aí que está me vendo, eu contrato você para trabalhar para mim de 9 da manhã às 6 da tarde, com 1 hora de almoço, eu estou pagando pelo seu tempo. Então, de 9 da manhã às 6 da tarde, eu quero você trabalhando. Não quero você morcegando. Não quero você voando. Isso aí, quem faz isso está roubando o patrão. Porque está recebendo por aquilo que não está dando. Certo? Então, se o seu patrão contratou você, faça aquilo que ele está mandando você fazer. Se mostre bom e fiel em tudo que você fizer. Se mostre dedicado, se apresente para o trabalho. Seja proativo, seja dinâmico. Espera o seu patrão mandar você fazer. Tá vendo o que precisa fazer? Vai lá, pega e faz. Aí você não pode ficar, mas isso não é do meu setor. Não interessa, tá vendo o que é para fazer? Você sabe fazer? Você se apresenta. Aqui, ó, tá? Posso fazer aqui? O cara, faz aí e tal. É assim que funciona. Apresente-se, seja proativo, dê bom testemunho. Desse modo, por causa das coisas que vocês fizerem, todos vão falar bem a respeito da doutrina, a respeito de Deus, o nosso Salvador. Caminhando para o fechamento, resumo desse texto.
Paulo está alertando Tito. A preocupação de Paulo é que o evangelho seja pregado através da conduta. A preocupação de Paulo é que o evangelho seja pregado através do bom testemunho. A preocupação de Paulo é que os crentes não envergonhem o evangelho. E essa é a preocupação de Deus nos dias atuais, que nós como cristãos não venhamos a envergonhar o evangelho, não sejamos causadores de escândalo. Olha o texto aí para você relembrar. Toda vez eu mostro esse texto aí, ó, de novo aí, para ficar bem marcadinho na sua cabeça, tá? É Paulo, inclusive, que ensina isso aí, tá? E Jesus também fala sobre aquele que é causador de escândalos. Olha aí para você ver, dá uma relembrada aí. Já botei esse texto aí também em outros vídeos. Olha ele de novo aí, memoriza bem, tá? Sobre essa questão. Dar bom testemunho é obrigação nossa. As pessoas têm que ver em nós a doutrina de Cristo. As pessoas têm que ver em nós testemunho. É isso que Paulo... E Paulo começa por Tito, que é o cabeça, tá? Paulo já começa alertando Tito. A gente leu o versículo 1, Paulo mandando Tito se aperfeiçoar na palavra para ensinar certo. A gente vê no verso 7, no verso 8, Paulo alertando Tito a falar da forma correta. Tito ser o primeiro a dar exemplo, porque não adianta a pessoa que está na liderança cobrar se ela mesma não faz. É muito triste quando você... Por exemplo, um amigo meu era professor de escola bíblica dominical numa determinada igreja. Ele não podia fazer nada, porque ele dava aula, o pastor não ia, os ministros não iam. Esse meu amigo era diácono. Os ministros não iam. Como é que ele ia cobrar dos irmãos? Como é que ele ia fazer algum apelo na igreja, no culto da noite, para os irmãos comparecerem à escola dominical? Ele até chegou a fazer. Teve um irmão que chegou para ele e falou: mas o pastor não vem, eu não vejo os ministros aqui, por que eu tenho que vir? Então, Paulo já começa mandando Tito ser o primeiro a dar exemplo. Então isso serve para mim. Então, se eu quero cobrar alguma coisa de alguém, como líder de alguma coisa, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Não pode, não funciona. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não funciona. No reino de Deus não funciona. Esse texto, Paulo deixou isso bem claro. Casa de ferreiro, espeto de pau, também não funciona no reino de Deus, não. Temos que dar exemplo, tá? Sejamos o exemplo dos fiéis. Olha o textinho aí básico aí para você relembrar também. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. As pessoas viam Cristo neles. Olha o texto aí para você ler. Bom, infelizmente nós temos vivido tempos difíceis com relação à integridade, mas ainda existem pessoas íntegras. Nós estamos sendo chamados para viver com integridade, tá? E Salomão escreve sobre isso, tá? Nós seguirmos os bons exemplos para termos a vida correta. Olha o texto aí, tá? Para você relembrar, caso você já tenha lido ele. Caso você nunca tenha lido, tá aí para você conhecer, tá? Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. E repetindo o tema, escolha viver com integridade. Deus esteja abençoando grandemente e poderosamente a sua vida. Agradeço a você que já se inscreveu no canal. Deus abençoe a vida de vocês que estão inscritos. Muito obrigado por cada um de vocês que ficou até aqui. E faço de novo o convite. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o seu like, comenta o vídeo, compartilha nos seus grupos, compartilha nas redes sociais. Fazendo isso, você vai pregar o Evangelho comigo. Você vai levar a mensagem do Evangelho adiante. E é essa a minha intenção. Como eu falei no começo do vídeo, não quero ser famosinho do YouTube. Não vivo do YouTube. Não preciso disso. Deus já me deu os recursos necessários para que eu possa viver. Aqui eu só quero pregar a palavra. Repito, nada contra quem vive do YouTube, quem é youtuber de profissão, isso é uma carreira nova. Deus abençoe a todos.
Mas eu não quero. Para a minha vida eu não quero. Para o ministério que Deus colocou no meu coração, não quero. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.